Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar de um assunto muito interessante que veio de uma pergunta, que depois nós vamos mostrar quem perguntou, né? E vamos falar sobre a importância do trabalho do médium na casa espírita. Né? O médium tem que trabalhar na casa espírita, ele pode ajudar, pode auxiliar, ele pode, mesmo quando às vezes não está tão bem, dar algum tipo de auxílio na casa, deve fazer isso? Vamos falar sobre isso. Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Agradeço vocês por estarem aqui mais uma vez participando, todos que estão sempre, né, no canal, visitando, vendo os nossos vídeos, buscando, né, pesquisando lá dentro para saber o que tem mais, né? Você que está chegando agora também, seja bem-vindo, agradeço pela sua presença. Se você gostar do vídeo, se inscreva, curta o vídeo. E bem, vamos falar, né, sobre o nosso assunto de hoje, que é sobre a importância da ajuda do médium nos trabalhos da casa. Quando eu falo trabalhos, gente, não é só o trabalho mediúnico. Muitos médiuns, às vezes, só querem aparecer na casa espírita para o trabalho mediúnico. Não quer dizer que é um erro diante das impossibilidades, das problemáticas da vida, né? Mas, às vezes, nós podemos ajudar um mutirãozinho aqui, outro ali, fazer alguma coisa. Eu mesmo, muitas vezes, falho nesse quesito aí na casa espírita, né? De, às vezes, estar presente lá para algum tipo de auxílio, né? Já fiz muito e hoje faço um pouco menos. Então, nós temos aqui, ó, uma pergunta aqui, ó. Vamos trazer aqui agora, olha só, nós vamos mostrar quem perguntou, olha só. Lá no nosso, eu acho que foi no Instagram, né? Não tem aqui, foi no Instagram. O Duclinei, né, que como tava lá o nome dele do perfil. Ele perguntou: Anderson, uma pergunta. Tem algum vídeo que fale sobre a importância de ajudar nos trabalhos da casa? Tipo, os médiuns que já têm mais estudo, têm que trabalhar nos trabalhos de passe, ou podem ficar só estudando. E o médium que se sentir indisposto, ou não se sentir em condições, deve auxiliar os colegas quando for solicitado, ou deve se preservar e preservar as pessoas também, por não passar energias equilibradas. Fico no aguardo. Então, Duclinei, agradeço a sua pergunta, é uma pergunta muito pertinente, muito importante. O médium, seja médium ou aquele que não atua na mesa mediúnica como médium, né? Ele sim, ele deve participar de todas as atividades possíveis da casa, né? Não só no passe, mas eu acredito que se você é um bom espírita, né? Se você está em uma comunidade, porque uma casa espírita é como uma comunidade também, né? Uma família. Você pode sim ajudar em uma limpeza, um mutirão de reforma, uma pintura. Às vezes, pessoas que têm habilidades, né? Por exemplo, quem tem habilidade de contabilidade, de finanças, ajudar ali nas contas da casa. Tem uma série de coisas, né, que você pode fazer. Por exemplo, se você tem habilidades de eletricista ou é um eletricista, está lá na casa, viu um problema, pode ajudar. Por que não ajudar, né? Até porque as casas espíritas, normalmente, elas não cobram nenhum trabalho, né? Elas não têm nenhuma atividade de cobrança. As coisas vêm através de pequenas doações e assim acontece. Não existe uma imposição de mensalidade, de contas, de dízimo. Isso aí não existe na doutrina espírita. Então é tudo muito voluntário. E assim como as doações são voluntárias, o trabalho, gente, também ajuda. Porque se alguém vai ali, resolve, faz um serviço, né, um gasto que a casa não precisa ter. Né? Então sim, limpeza. Eu já fiz muito, limpar banheiro, jardim, roçar, pintar, consertar elétrica, limpar chão. Já fiz de tudo em casa espírita. Né? Então, não só isso, além também a questão do passe aqui, ó, como ele perguntou, né? Ele disse aqui, ó, os médiuns, né, que já tem mais estudo, tem que trabalhar nos trabalhos de passe ou podem ficar só estudando. Não, gente. A mediunidade, a doutrina espírita, ela tem que transformar você em um ser ativo, né? E não em um indivíduo congelado. Não, agora eu alcancei um patamar de conhecimento,
né? Então eu vou ficar aqui. Não, isso aí não existe, gente. Você ficar numa espécie lá de montanha meditando. Não, você tem que ser ativo, você tem que estar presente onde você é necessário. Como é que Jesus fazia? Eu sempre falo, na dúvida, lembra como é que Jesus exemplificava. Jesus ia só no templo, subia lá no púlpito e ficava pregando para os sábios. Não. Né? Jesus ia só lá no monte e ficava em cima de uma pedra palestrando? Não. Jesus ia nos lugares mais obscuros, ele ia onde tinha os ladrões, as prostitutas, nos lugares onde tinha muita pobreza, e ele participava, estava lá ativo, fazia doações, conversava, curava. Né? Então, a questão não é se isolar. Né? E como ele fala aqui na questão de o médium se sentir indisposto, né? Quando o médium se sente indisposto, deve ou não ajudar? Bom, aí existem muitas diferenças na questão do indisposto. Lembra, tem uma historinha aí do Chico Xavier, né? Que o Chico tinha problemas de visão, né? E numa época cometido aí por um problema que ele tinha num olho, um dia ele disse para o Emmanuel, né? Que não ia para a casa espírita naquele dia, porque ele estava com muita dor, não lembro se era o olho esquerdo ou o olho direito, né? E aí fez essa justificativa para o Emmanuel. O Emmanuel disse o seguinte para ele: quantos olhos você tem? Você tem 2? O outro tá bom? Então você pode enxergar. Então vá trabalhar na casa espírita. Né? Então não sejamos tão, tão incisivos quanto o Emmanuel, mas se você está confortável até certo ponto, né? Vá trabalhar. Às vezes assim uma pequena dorzinha de cabeça não é um empecilho. Né? Eu estou me sentindo com uma energia negativa. Aí que você deve ir. Tome um passe antes de trabalhar. Faça uma pequena leitura do Evangelho lá na casa espírita. Porque a casa espírita ela é um núcleo energético que vai te ajudar com isso aí também. Né? Se cada vez que nós tivermos um empecilho de dor, um incômodo, a gente evitar de ir na casa espírita, nós vamos estar dando a chance para os espíritos trevosos, né, vencerem. Porque é isso que eles querem. Então, muitas vezes, eles ajudam, né? Ajudam nesses pequenos empecilhos de você se sentir mal, transferindo energia negativa, ajudando os nossos próprios vícios, por exemplo. Né? Você gosta de comer, né? É um dos vícios mais comuns, né? Que todo mundo tem. E aí o que acontece? Antes de ir para o centro espírita, lá de manhã, você sabe que naquele dia tem trabalho, você vai e come demais. Ou come uma coisa muito oleosa, complicada de digestão. O que acontece? Aquela gula sua gerou lá na frente a problemática. Né? Então, muitas vezes até influenciada por um padrão de espírito negativo. Não quer dizer que a culpa é do espírito negativo. A culpa é sua, porque foi você que comeu a coxinha oleosa, você que comeu o pastel, né? E depois ficou passando mal para trabalhar na casa espírita. Então, veja, o médium tem que se preservar, sim. Está muito doente? Não vá. Né? É muita dor? Não vá. Não é assim também uma escravidão, né, gente? Doenças, por exemplo, como gripe. Né? O médium está gripado. O que vai acontecer? Você vai trabalhar na casa espírita, tem muita gente. Nas reuniões mediúnicas, geralmente se fecham as portas, né, janelas, para os médios ficarem mais reclusos, mais concentrados. Não é bom. Porque o que vai acontecer? Você vai passar a tua gripe para as outras pessoas. Né? E o médium, por exemplo, gripado, com tosse, com problema de garganta, não dá para ele trabalhar direito. Porque o que acontece? Vai chegar na hora da reunião, está todo mundo concentrado, aqui ele vai começar a tossir, vai começar a espirrar, e aí vai tirar a concentração dos outros médiums. Né? Ele vai começar a suar o nariz toda hora e vai chamar muita atenção. Então ele pode ser o contrário, ele pode ser uma arma dos espíritos negativos para justamente desequilibrar, né, a reunião. Então, às vezes o médium pode acontecer o contrário, ele ser acometido pelo próprio ego, né? Não, eu sou um bondoso, missionário, então eu vou com gripe, tossindo mesmo, e o que acontece acaba atrapalhando, passando gripe para os outros, chega na outra semana não vem ninguém no trabalho mediúnico, não vem ninguém na atividade do centro, porque está todo mundo doente, todo mundo gripado. Né? Então, tem que ter o quê? Bom senso. Bom senso. Até que ponto eu posso ir? Né? Até que ponto eu posso participar de forma saudável, que não vai me afetar? Porque não adianta você também ir doente na casa espírita, chegar lá e
e mais tarde você ficar pior ainda porque em vez de repousar você foi trabalhar. Então tem que ter o bom senso, pensar, dá para ir na atividade dessa forma, não vou passar doença para ninguém, não vou atrapalhar a concentração, né? Eu defendo que se você tem um desconforto do mais ou menos forte para o mais, já não vá, né? Então não é aconselhável. Se é uma coisinha muito fraquinha, uma pequena dorzinha de cabeça, eu estou sentindo uma energia negativa que me deu um mal-estar no estômago, porque as contaminações energéticas dão isso, é um sinal que aí sim você tem que ir, para você se limpar, para você se reequilibrar. Tá? E para fechar, reafirmando, o bom espírita sempre ajuda na casa, ele sempre participa de alguma forma. Não é legal, assim, não estou dizendo que é um pecado, né, gente, que é uma coisa muito errada, porque às vezes a pessoa não tem tempo, né, ela não tem tempo para participar em outras coisas. Mas se você pode, participe de outras atividades. Atividades de doação, caridade, limpeza do centro, reforma, doando seus serviços para qualquer tipo de pequena atividade que você possa ajudar, né? Então fazer assim um pouquinho a mais, porque existe o mundo dos espíritos? Sim. Existe o desejo de progredir espiritualmente? Sim, mas nós temos que produzir isso tudo no mundo real, no mundo material, porque lá também é da mesma forma, né? Você vai chegar lá no plano espiritual, não vai ficar só mentalizando os espíritos superiores em contemplação, não, tem trabalho, gente, trabalho de diversas formas, tá? Então agradeço lá ao nosso amigo do Clinei, que deixou a pergunta lá no Instagram, né? E vocês possam aí sempre deixar as perguntas de vocês. Desejo a vocês, meus amigos, muita paz, muita alegria, muito amor, que tenham uma boa semana de muita atividade, muito progresso. Até o próximo vídeo.